Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ver arco com mais de uma volta e medidas de arcos de circunferência. Arcos com mais de uma volta. Temos que uma volta completa do círculo trigonométrico corresponde a 360 graus ou 2π radiano, de acordo com a ilustração a seguir. Lembrando sempre que ele é dividido em 4 quadrantes. No primeiro quadrante o ângulo está entre 0 e 90, no segundo quadrante entre 90 e 180, terceiro quadrante entre 180 e 270 e no quarto quadrante entre 270 e 360 graus. Nos estudos trigonométricos existem arcos que possuem medidas maiores que 360 graus, isto é, eles possuem mais de uma volta. Sabemos que uma volta completa equivale a 360 graus 2π radiano. Com base nessas informações, nós podemos reduzir esse ângulo dividindo 360. Observe o exemplo. 4.380 dividido 360, obtive 12. Fazendo a conta, o resto é 60 graus. Então, 4.380 graus ocupa o mesmo lugar que o ângulo de 60 graus. Ou seja, dá 12 voltas e depois para em 60 graus no primeiro quadrante. Arcos côngruos. Dois arcos são côngruos quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Uma regra prática eficiente para determinar se dois ângulos são côngruos consiste em verificar se a diferença entre eles é um número divisível por 360, isto é, a diferença entre as medidas dos arcos dividido por 360 precisa ter resto igual a zero. Por exemplo, verifique se os arcos 6.230 graus e 8.390 são côngruos. Eu faço a subtração, 8.390 menos 6.230, obtive 2.160 graus. Eu divido por 360. Efetuando a divisão, eu tenho o resultado 6 e o resto 0. Como o resto deu 0, então eu posso afirmar com certeza que 6.230 graus e 8.390 graus são côngruos. Ângulos côngruos, arcos côngruos. Exemplo 2. Confira se os arcos de medida 2010 e 900 são côngruos. Lembre, eu faço a subtração 2010 menos 900, deu 1110. Divido por 360. O resultado é 3 e o resto deu 30 graus. Portanto, para ser côngruos tem que dar zero o resto. Então, nesse caso, 2010 e 900 não são côngruos. Um outro exemplo. Dado o arco 17π sobre 4 radiano, a sua determinação principal será: eu faço o seguinte, 17π sobre 4 é a mesma coisa que 16π sobre 4 mais π sobre 4, porque 16 mais 1 dá 17. Lembrando que 2π radiano corresponde a uma volta. 4π radiano vai corresponder a 2 voltas completas. E sobra π sobre 4, que no caso 45 graus, que pertence ao primeiro quadrante. Então, sempre que for em radiano, eu vou desmembrar o ângulo dado para obter um ângulo múltiplo de 2, para eu saber quantas voltas deu, para eu saber onde o ângulo está na primeira volta, se é no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Medidas de arcos de circunferência. Existem duas unidades de medida de arcos de circunferência, o grau e o radiano. Na determinação dos arcos de uma circunferência, podemos ter dois tipos de medições: a linear, que é o comprimento do arco, e a angular, que é a medida do ângulo. A medida linear de um arco, qualquer distância entre ponto A e B, postulado na extremidade da circunferência. Então, essa é a distância, a medida linear. O comprimento do arco é a medida da distância entre A e B passando pela circunferência. E é proporcional à medida do ângulo central, ou seja, quanto maior for o ângulo, maior será o comprimento do arco. Quanto menor o ângulo, menor será o comprimento do arco. Para determinarmos o comprimento de um arco de circunferência, temos dois casos a analisar, considerando que o ângulo central possa ser dado em graus ou em radianos. Ângulos em graus. Quando o ângulo central α é dado em graus, podemos calcular o comprimento do arco através da fórmula abaixo. Comprimento é igual a α, que é o ângulo dado, π
vezes R, que é o raio. No caso, se for em radiano, nós temos que, quando o ângulo central alfa é dado em radianos, podemos calcular o comprimento do arco através da seguinte fórmula: comprimento é igual ao ângulo dado vezes R. Lembrando que, em ambos os casos, devemos utilizar π igual a 3,14, valor aproximado. Quando é ângulo, π é alfa π vezes R dividido por 180. Quando for em radiano, alfa, que é o ângulo dado, vezes R. Observe o exemplo. Determine o comprimento de um arco onde o ângulo central é 60 graus, onde o raio da circunferência é igual a 5 centímetros. Como nós vimos, foi dado em graus, então eu vou fazer alfa vezes π vezes R dividido por 180. O alfa é os 60 graus dado. O π é o 3,14 e o R é o raio dado. Então eu faço 60 vezes 3,14 vezes 5 dividido por 180. Então o comprimento desse arco é 5,23 centímetros. O exemplo 2. Determine o comprimento do arco cujo ângulo central é 1,2 π e o raio da circunferência é igual a 10. Como foi dado em radiano, eu vou, no lugar do alfa eu coloco 1,2 π, no lugar do R eu coloco 10. Faço 1,2 vezes 3,14 vezes 10. Efetuando essa multiplicação, obtenho 37,68 centímetros. Se for ângulo, alfa vezes π vezes R dividido por 180. Se for grau. Se for radiano, alfa vezes R. Exemplo 3. Determine o comprimento do arco. Foi dado 100 graus, o raio vale 5, quer saber a medida do arco, de A até B. Como foi dado em grau, eu faço C igual a alfa vezes π vezes R dividido por 180, onde o alfa é o ângulo, 100 graus, π 3,14 e o raio é 5. 100 vezes 3,14 vezes 5 dividido por 180, obtém 8,72 centímetros. Por hoje é só, gente. Um abraço a todos e fiquem bem.